Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 4 de agosto, dia de São João Maria Batista Vianney. Hoje é o dia dos párocos, o dia do padre, que foi transferido para o primeiro domingo de agosto, porque o mês de agosto é o mês das vocações. Então, cada domingo nós contemplamos uma vocação específica. No primeiro domingo, dia do padre. Segundo domingo, dia dos pais. E abre-se a semana da família, no sábado, antes do dia dos pais. Né? No terceiro domingo, os religiosos e religiosas. E no quarto domingo, os leigos e os catequistas. Né? Então, são as diversas vocações no mês vocacional, porque agosto é o mês vocacional. Então, hoje, 4 de agosto, é o dia dos párocos, dia de São João Maria Batista Vianney, o patrono dos párocos. A história da salvação foi feita pelos simples e humildes. São João Maria Vianney tinha grande dificuldade nas ciências humanas, mas na ciência da fé estava muito além de nós. Foi o homem da misericórdia, do acolhimento. Quem dele se aproximava aprendia a amar a Cristo e a viver seu ensinamento. Foi um belo pastor pela humildade e santidade. Que São João Maria Batista Vianney interceda a Deus por todos os padres da nossa diocese. Evangelho de hoje, Mateus 16, versículos do 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Interessante. Esse texto, nós já refletimos diversas vezes uma parte dele, né? Não a segunda parte. Nós sempre refletimos o capítulo do versículos 13 ao 19, né? Mas hoje temos o texto completo. Como eu já falei para vocês em outras oportunidades, aqui nós temos duas visões distintas de Messias. A primeira é de Simão Pedro, que se baseia no messianismo político-social. O Messias esperado é o Messias da casa de Davi, que vai trazer novamente a glória ao povo hebreu. Glória essa dos tempos de Davi e Salomão. Portanto, é um rei que é esperado. Um rei de linhagem davídica. Um rei que iria expulsar os invasores estrangeiros, entenda-se romanos, que sentaria no trono e iria governar o Israel de novo. Né? Só que Pedro é iluminado por Deus na sua resposta. Né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque desde Davi, todos os reis de Israel da dinastia davídica, os descendentes de Davi, eles eram considerados filhos de Deus, filhos adotivos. Portanto, o Messias era filho adotivo de Deus. O esperado era filho adotivo de Deus. Porém, podemos entender aqui que Pedro foi iluminado pela ação de Deus, porque a resposta que ele dá é precisa. Por mais que ele esteja pensando numa coisa, a resposta que ele dá é outra.
Tanto que Jesus vai dizer, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Portanto, por mais que Pedro estivesse pensando em Jesus como um Messias político, um Messias rei, na verdade a resposta dele se refere ao Messias filho de Deus. O Messias que veio transformar a história humana, que veio libertar a humanidade do pecado. E aí ele vai dizer o seguinte, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, a profissão de fé de Pedro, eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. É mediante essa profissão de fé de Pedro, iluminada por Deus, que a igreja será construída. Diante dessa afirmação categórica de Pedro de quem Jesus é, ou seja, o Messias, ele vai dizer o seguinte aos discípulos, não é para dizer quem eu sou. Porque o medo de Jesus era que ele, o fato dele ser o Messias, confundisse o povo e que o povo pensasse como Pedro. Ou seja, visse Jesus como um Messias político e não um Messias transformador, renovador da humanidade. O Messias espiritual. E aí ele começa a dizer, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer na mão daquele povo, vou morrer, mas vou ressuscitar. Aqui compreende-se, Pedro revela a visão que ele tem de Messias. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. E aí Jesus percebe que, por mais que ele tenha tido uma inspiração divina na resposta, a compreensão que ele tem de Messias é diferente da que Jesus possui. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque o que tu pensas são coisas dos homens e não as coisas de Deus. O que são as coisas dos homens? Reinar, governar, dominar. O ter, o querer e o poder. As três grandes tentações humanas. E ele veio para cumprir a missão que o Pai lhe confiou. Morrer na cruz para libertar a humanidade do pecado. Ele não veio fazer uma revolução. Por mais que, indiretamente, a mensagem do Evangelho seja revolucionária para os padrões e mentalidade da época. Tá? Na época, é uma piramidezinha. Os poderosos em cima e os pobres e os escravos embaixo. E aí tem as diversas categorias. Né? Na visão do Evangelho, é tudo igual, é circular. Eu lembro até hoje do meu professor de literatura profética que ele fazia um triângulo e um círculo. Projeto dos homens, projeto de Deus. Ele falava. Shinyugi Nakanoze, grande professor de Bíblia. O projeto dos homens é piramidal. Os que estão no topo não querem que os de baixo subam. Isso até os dias de hoje, né? E o projeto de Deus é circular. Todos são iguais, todos são filhos de Deus. Não podemos fazer acepção de pessoas. E o cristão, ele fica nesse jogo, né? Ele aprende dentro do Evangelho que todos são iguais. Quando ele vai viver na sociedade, ele percebe que as coisas não são bem assim. Por quê? Porque nós, cristãos, não fazemos que as coisas sejam assim. Preferimos aderir ao projeto do mundo, né? Piramidal. Triangular. Portanto, a mentalidade de Pedro, de messianidade, é totalmente oposta de Cristo. Pedro acha que Jesus vai virar rei e governar Israel. Jesus diz para ele, não, isso é projeto humano, isso é projeto do homem. O meu projeto é o projeto do Pai. O projeto do Pai é que eu dê a vida pela redenção da humanidade. Portanto, se torna meu discípulo, coloca-te atrás de mim e segue-me. Não seja divisor, Satanás, né? Não seja aquele que vai me impedir de cumprir a mensagem do Pai. Não seja aquele que vai me tentar no ter, no querer e no poder. E assim foi, né? Portanto, devemos ter sempre a compreensão de que muitas vezes podemos achar que estamos no caminho de Deus e muitas vezes se tornar pedra de tropeço para os outros. Que possamos reconhecer as nossas ações e compreender que elas devem sempre ser pautadas pelo Evangelho e não pelas nossas visões de mundo ou pela ideologia do mundo.
O que deve prevalecer é o Evangelho e não as nossas visões particulares. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.